Paz do Senhor. 1 Samuel 5. A Arca da Aliança na terra dos filisteus. Escuta. Os filisteus tomaram a Arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod. E tomando a Arca de Deus, os filisteus a colocaram no templo de Dagon. Olha só. Junto a Dagon. Eles pegaram a Arca da Aliança, que foi roubada, e colocaram junto do templo de Dagon. Olha só. No dia seguinte, quando os habitantes de Asdod se levantaram de madrugada, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Você vê, né? Tudo aquilo que estiver diante de Jesus se curvarão, todos, porque só o Senhor é Deus. E aqui ele já está mostrando. Então levantaram Dagon e puseram de volta ao seu lugar. Mas, quando se deitaram de madrugada, no dia seguinte, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre a soleira, restando apenas o tronco de Dagon. Você vê, né? As pessoas ainda insistem em adorar outros deuses de madeira, de cimento, né? Adoram ele, mas Jesus é o único. Ele é um Deus vivo, todo-poderoso. E continuando. Por isso, até o dia de hoje, nem o sacerdote de Dagon, nem todos que entram no templo de Dagon em Asdod pisaram na soleira de Dagon. Entretanto, a mão do Senhor pesou sobre os habitantes de Asdod e seus arredores e os assolou, afligindo com tumores. Essa passagem de 1 Samuel mesmo fala que Deus é o único e verdadeiro. Não adore outro Deus. Não busque outro Senhor, porque não existe. Só existe um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é aquele que está lá no céu, sentado. Ele é o único Deus das nossas vidas. É só Ele que nós devemos buscar. Às vezes tem muitas pessoas que estão assim nos caminhos do Senhor, buscando, mas está fazendo errado. Por quê? Porque estão com os olhos carnais. Eu falo olhos carnais, porque os olhos carnais é enganoso. É o olho da carne. É o olho que é só para nós, para satisfazer a nossa carne, nossos desejos, nosso egoísmo. Quando a gente se coloca diante de Deus verdadeiro, todo-poderoso, com os olhos espirituais, aí sim nós começamos a ver diferente. Nós começamos a receber o fruto do Espírito e nós devolvemos de graça, Ele não deu, de graça a gente devolve, que é o amor, a fé, a bondade, a compaixão. É isso. Isso são os frutos do Espírito Santo de Deus, significa que Ele está em nós. Até o nosso falar tem que ser manso. Não pode ser um falar com arrogância, com brabeza, né? Então, aqui está mostrando que Ele é o único Deus. E ai daqueles que quando eu der sinais que os seus passos estão sendo desviados, eu lhe colocarei ainda diante de ti para lhe mostrar o verdadeiro caminho e se prostrar diante de mim e pedir perdão ao Senhor Jesus. Mas existe uns ainda que são teimosos, que ainda estão olhando pelos olhos carnais e não conseguem enxergar, estão cegos, estão duros de coração. Esses não querem ouvir a palavra de Deus, mas Deus ainda continua dando sinais, porque Ele está abreviando o tempo. Para aqueles que são chamados, não se desviem, que Deus seja lâmpada para os seus pés, que ilumine os caminhos, que nós sejamos o sal da terra. Que nós sejamos o sal da terra, que nós possamos falar de Ti, obedecer a Tua palavra, não permitir que algo maior venha dominar sobre as nossas vidas, porque Deus está falando, Deus está mostrando para o mundo inteiro sinais que está vindo sobre as nossas vidas, as nossas famílias, o mundo inteiro está vendo, e todos estão passando por isso.
mas estão cegos, completamente cego, não está vendo que Deus está mostrando, porque muitos estão buscando outros deuses. Terra de Israel, uma terra prometida, e ali foi tomada, e ele veio no Ocidente e deu Brasil para que fosse levantado cristão verdadeiro. Porque o nosso Brasil tem muitos cristãos, mas nos tempos para cá está em declínio, está caindo, está fazendo vergonha, está passando vergonha. Aqueles verdadeiros cristãos que estão firmes, os que estão envergonhando, estão tentando envergonhar os verdadeiros cristãos. Não é assim. A gente tem que se dobrar diante de Deus todos os dias, de coração, de corpo, de alma e de espírito, buscar Deus verdadeiramente, porque Ele está dando sinais. E as pessoas não estão enxergando. Eu tenho 20 anos, não estou vendo. Abre os olhos. Busque verdadeiramente o Deus de coração, que Ele vai te mostrar o grande erro que às vezes todos cometem. Eu peço a Deus todos os dias, porque eu já fui usada pelo diabo por mais de 40 anos na minha vida, e ele abriu os meus olhos. Eu não quero que meus olhos se fechem mais, por causa que uma pessoa disse, por causa não, é eu e Deus. Quando Deus fala, eu obedeço. Quando Deus me dá a posição, me dá a palavra, eu me coloco em posição. E tem retaliação, tem briga, tem tudo, tem. Tem pessoas que ainda olham pra gente com um olhar negativo, mas Deus, eu sei a intimidade que eu tenho com Deus. E eu vejo que as pessoas estão perdendo essa intimidade. Não perca a intimidade com Deus. Se você não tem, busca, que Ele vai te dar. Está acontecendo coisas contínuas, não é que nem antigamente, é contínuas, tempestade, terremoto, guerras que está envolvendo muitos países. Mas no nosso Brasil tem guerra, eu acho que é a pior guerra ainda, é a guerra espiritual, e muitos não estão percebendo, que está vindo, né, do Oriente, uma religião que lá é tomada, e está querendo tomar o nosso Brasil. Eu vejo que muitos estão se adaptando, estão se tornando adeptos a essa religião. E muitos não estão querendo, mas não, nada a ver, está levando muita gente para o inferno. O inferno foi feito para os demônios, não foi feito para a gente. Mas as pessoas, elas vão pelo próprio caminho, pelas próprias pernas, porque ela escolhe esse caminho, o caminho da perdição, o caminho que ela, pelos olhos carnais, é bom. E não é assim. Se quem tivesse lá pudesse voltar para falar como é o inferno, ninguém estaria fazendo o que está fazendo. Mas como não lhe é permitido, mas a palavra de Deus vem para abrir os nossos olhos. Ele mesmo fala que o inferno não é bom. O diabo está aí para matar a tua fé, para destruir a tua família e para roubar a tua comunhão com Deus. Tá? É isso que ele vê, essa palavra. Matar, roubar e destruir. Não é matar o teu corpo, né? É para matar a tua alma, destruir a tua fé com Deus e a tua comunhão com Ele. Então busca Deus, peça a Deus. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Eu já vivenciei muitas coisas antes da minha conversão e após. E eu falo para você, já passei por muitas coisas que se outras pessoas passassem, ia ficar com muito medo. E ele me colocava muito medo antes, muito medo. Eu fiquei muitos anos na mão dele, fazendo o que ele queria, porque eu tinha medo. Simplesmente isso, eu tinha medo, eu tinha pavor. Eu não sabia a quem recorrer. Eu corria na rua. Eu me colocava debaixo da coberta. Hoje eu corro aos braços do Senhor, em oração, em obediência. E hoje não existe mais esse medo sobre a minha vida, porque eu tenho um Deus todo-poderoso, porque assim como as pessoas acreditam nele e nos outros caminhos, nos outros deuses, também existe Deus que é muito maior, porque maior é aquele que está em mim, vivendo em mim, do que aquele que está no mundo.
Então busca o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele fará coisas grandes na tua vida. Grande. E para você passar por esse processo, não é fácil. Dói a alma. E quando você estiver numa situação e estiver tudo bem, se você está nos caminhos de Deus e você vê que as coisas estão maravilhosamente, alguma coisa está errada. Porque o inimigo ele não está lutando por você, então quer dizer que você está fazendo alguma coisa ainda para ele. Amém?